Olá, meu nome é Camila, eu sou assistente social, especialista em questão social e eu quero usar esse canal para falar com vocês sobre assuntos nacionais, internacionais e municipais que impactam diretamente no nosso cotidiano. E eu começo falando de privatização e trago um assunto que está em alta, que são as estatais. Você sabe o que é uma estatal? Você sabia que as estatais elas têm um compromisso firmado por lei constitucional de garantir os interesses coletivos da sociedade? Pois é, uma estatal ela não tem por objetivo gerar lucro, mas sim gerar empregos e também atender esses interesses coletivos da sociedade. Diferentemente das empresas privadas, claro, cujo único objetivo é gerar lucro. Muita gente defende o processo de privatização, especialmente de empresas estatais, porque acreditam que essa privatização vai trazer concorrência de mercado, ou seja, melhores preços, né, melhores tarifas, mas na prática não é bem isso que acontece e nós podemos notar isso já desde os anos 90, onde começaram a tentar convencer a sociedade de que a privatização traria essa concorrência, os melhores preços, mas a verdade é que enquanto uma empresa estatal nós podemos aqui trazer como exemplo a Eletrobras, que foi uma empresa que é a maior empresa de geração de energia do Brasil, que foi privatizada, né? Hoje o presidente tenta reestatizar essa empresa. Então nós podemos trazer aqui como exemplo a Eletrobras. A Eletrobras, enquanto estatal, ela tinha a responsabilidade de levar luz para todos, inclusive, né, uma das executoras desse programa Luz para Todos. Mas se você pega uma empresa dessa e privatiza, ela não tem por que levar luz para todos os cantos mais remotos do Brasil, porque isso não vai gerar um lucro. E aí que mora esse engano sobre a privatização trazer concorrência de mercado e melhores preços. Nós não vamos ver aí em cada município 5, 6 empresas de luz para oferecer a melhor tarifa para o consumidor. E aí, será que nós podemos ter como exemplo isso dentro do nosso município, dentro de Paranaguá, por exemplo? Sim, nós temos um exemplo enorme aqui dentro, que é a Iguá Saneamento. A empresa, ela é a terceira maior empresa de abastecimento de água no país. E analisando, né, o serviço prestado por essa empresa, nós temos o quê? Infelizmente, nós temos uma água de péssima qualidade, nós temos uma tarifa de esgoto cara, né, que às vezes é até maior que o nosso consumo de água, e não temos nenhuma concorrente, é uma empresa privada. Então, o que a privatização trouxe com isso para nós? Algum benefício? Não. A única coisa, nós não temos outra empresa para escolher. Então, nesse sentido, a privatização ela não acontece no Brasil como se espera, né? Ou pelo menos como todos defendem. E na verdade não aconteceu em nenhum país. Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Transnacional, que fica na Holanda, que identificou que em 20 anos, na verdade, 36 países, incluindo a Alemanha, a França, a Argentina, eles reestatizaram os serviços de tratamento de água e esgoto porque a privatização tinha arruinado os serviços, além de tê-lo tornado muito mais caro. Então, quando a gente defende os direitos da população, não tem como defender privatização, porque ela não traz, definitivamente não traz a melhoria tão esperada, tão pregada aí por quem
defende esse processo de privatização. Chama, por exemplo, estatal de cabide de emprego, chama estatal de sítio de corrupção, mas a verdade é que se a gente torna empresas que promovem, né, o acesso à qualidade de vida, por exemplo, luz é essencial hoje, né? Água, não tem como viver sem luz e sem água. São serviços essenciais. Então, quando a gente privatiza esse tipo de empresa, nós privamos pessoas de acessar, nós privamos pessoas dos seus direitos básicos. Então, gente, notem que no discurso de privatização também tem algumas inconsistências. Por exemplo, se nós defendemos a população, o bem-estar da sociedade, o acesso a recursos, o que uma empresa privada oferece? Qual que é a lógica dessa empresa? Claro, é gerar lucro, como eu já falei antes, e geralmente essas empresas atuam em grandes centros. No caso de empresas de água ou, né, de abastecimento de água ou de coleta de lixo, qual que é a lógica? Uma empresa de água, ela vai lucrar mais, uma empresa privatizada de abastecimento de água, ela vai lucrar mais se você gastar mais ou menos água, se ela fizer mais ou menos esgoto. Mais, né, gente? Tanto que aqui em Paranaguá mesmo até virou piada, né? Que a empresa de água não pode ver um metro de asfalto pronto, que ela vai lá e cava um buraco para colocar um suposto esgoto, né, naquele local. E as empresas de lixo também, como é que elas lucram mais? Se você reciclar, se você produzir menos lixo? Não, se você produzir mais lixo. Até é um assunto para outro vídeo, né, que aqui em Paranaguá a situação com relação à coleta de lixo, ela tá bem grave e vai sair aí bem caro para os bolsos da população. Então, numa sociedade onde nós estamos aí com um alerta de escassez de água, com um alerta de poluição, qual que olha o conflito que né, o conflito de interesses que seguir o caminho da privatização, onde as empresas exigem que você polua mais, gaste mais, para que elas possam lucrar. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Outra coisa é que nós não vamos ter, por exemplo, 6, 7 empresas. Não dá para comparar com telefonia, por exemplo, onde nós vamos ter 5, 6, 7 empresas oferecendo o abastecimento de água numa cidade. Imagina se a cidade inteira vai ser canalizada por várias empresas. Olha a impossibilidade disso, né? 5, 6 empresas furando asfalto e colocando os seus canos na região. Isso não vai acontecer. Outra coisa é que o processo de privatização ele foi facilitado porque tem uma lei que foi aprovada em 2020 que hoje as empresas públicas e as empresas privadas elas podem disputar uma licitação. Né? Cada prefeitura ali abre licitação para a contratação de empresas e essas empresas privadas disputam com as empresas públicas. E quem vai oferecer o melhor e provavelmente quem vai é o que acontece, é o que está acontecendo, né? Quem oferece o melhor custo-benefício são as empresas privadas, mas esse custo-benefício ele é para nós, os moradores? Não, ele é para o contratante, né? Quem vai contratar esse serviço que vai achar que é mais lucrativo, mas não necessariamente para os nossos bolsos. E temos aí um grande exemplo na nossa cidade de como isso vem acontecendo, de como isso acontece na prática. Então eu vou encerrar esse assunto por aqui. Nós podemos falar sobre ele em outros momentos também, porque esse processo de privatização ele está em alta, ele realmente é de interesse da classe dominante, daqueles que realmente têm como objetivo apenas gerar lucros, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre pesquisas relacionadas
a empresas privadas, a privatização que deu muito errado, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Eu deixo aqui para vocês, aliás, indico para vocês assistirem, tem no YouTube, tem um breve filme chamado Privatizações, a distopia do capital. Procure aqui no YouTube, é um material fácil, de simples acesso e simples compreensão, que vai falar para vocês, vai trazer alguns exemplos de empresas que deram errado, inclusive aí sobre empresas de telefonia tão utilizadas como exemplo de sucesso para quem defende as privatizações, mas que hoje significam um grande monopólio. Você não tem muito custo-benefício, você tem várias empresas de telefonia, mas não tem custo-benefício, né? O preço é praticamente o mesmo, ou a diferença de serviços prestados é muito pequena, e essas empresas são campeãs de reclamação no Procon. Então, só eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas tem vários exemplos de outras empresas que foram privatizadas e que, na verdade, só nos trouxeram prejuízo, para a população. Então, a minha intenção aqui foi trazer esse exemplo de privatização, desde o que está acontecendo no âmbito nacional, como, por exemplo, com a Eletrobras, e aproximar esse assunto do que nós vivemos aqui no litoral, que nós vivemos aqui em Paranaguá. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.